eu brincava com o Sakamoto aqui, dizendo que de marasmo ninguém morre em Brasília, né? A gente sai de uma noite tensa no Congresso, no dia seguinte, às 6 da manhã, já tem essa notícia. Primeiro que isso tudo que você está retratando, Gil, está dentro de um contexto gravíssimo, que é um ex-presidente da República fraudando uma carteira de vacinação e fraudando, inclusive, a carteira de uma criança, no caso, a sua filha. E nesse contexto tem uma quadrilha do Rio de Janeiro envolvida nessa falsificação de vacina, de certificado de vacina, que é muito grave, ainda mais no país que perdeu quase 700 mil pessoas durante a pandemia. Então, a gente está dentro de um contexto muito grave no dia de hoje. A Polícia Federal está investigando, enfim, o Supremo, a gente vai aguardar. Agora, sobre o episódio envolvendo o caso da Marielle, esse sujeito, esse Ailton, não era uma figura que estava no nosso radar, não era uma figura que tinha constado, né, das investigações, então não é uma figura conhecida nesse cenário da investigação do caso da Marielle. No Rio de Janeiro, o Sakamoto conhece um pouco, existe um termo que a gente utiliza, tem muito fanfarrão, né? Tem muita gente que fala demais as coisas e não necessariamente quer saber. Tem que ser investigado. A Polícia Federal já está investigando, já está interrogando, ele diz que sabe, o que não quer dizer que saiba, mas tem que se proceder a essa investigação. Agora, só um contexto, ele está tentando proteger o Marcelo Siciliano, que a gente tem que situar, né? Marcelo Siciliano, esse sim, foi vereador na época da Marielle, é uma pessoa investigada por uma série de ilícitos no Rio de Janeiro, e ele foi, inclusive, se não me engano, detido também, hoje, ele estaria envolvido nessa facilitação de documentos para forjar a carteira de vacina do presidente e de outras pessoas. Esse Marcelo Siciliano, que nada tem a ver com André Siciliano foi o presidente da Assembleia Legislativa e não tem sequer parentesco com o Marcelo Siciliano. O Marcelo Siciliano já esteve envolvido na investigação do caso da Marielle, em vários momentos descartada a sua autoria, mas é uma investigação que não foi concluída ainda. O Marcelo Siciliano queria, Sakamoto, ganhar um visto para os Estados Unidos, e exatamente por causa do caso Marielle ele não conseguia, por isso que ele fala em algum momento do cônsul, e o Ailton diz que não foi ele, que ele é uma bucha, portanto ele é um inocente, e que ele sabe quem foi. Olha, é tudo muito grave, né? Sabe? Por isso que eu fiz questão de contextualizar. Você está diante de uma fraude na saúde, você está diante de uma organização criminosa, você está diante de crime na saúde pública, você está diante de abuso de menor, porque, evidentemente, a filha do presidente não poderia ter a sua carteira adulterada, né? Nesse sentido. Então, um conjunto gigantesco de crimes cometidos por essa quadrilha da qual o ex-presidente Bolsonaro faz parte, no meio de uma conversa. Se fala de um assunto, de um homicídio que talvez tenha sido o homicídio de maior repercussão da história recente do Brasil, né, do homicídio de uma parlamentar, para um membro, não só funcionário público, Sakamoto, mas funcionário público da área de segurança pública, né? Alguém de um cargo de confiança fundamental. Né? Então, ele era a pessoa mais ligada ao presidente da República, Bolsonaro, e ele simplesmente ignora, passa por essa informação. Quer dizer, se o Ailton sabe ou não sabe quem mandou matar, é um ponto que tem que ser apurado e investigado pela Polícia Federal. Mas, independente disso, tem uma informação dada, né, com alto grau de importância. E nada é feito a partir daí. Parece que a única importância que tem é o Ailton tentando inocentar, né, o Marcelo Siciliano, que fazia favores criminosos para essa quadrilha. O Jair Bolsonaro tinha acesso à estrutura, né? Podia mandar e desmandar no país, podia manipular o país, porque ele era presidente da República. Podia, ele não podia, mas ele tinha poder para tanto, né? E ele fez. Só que nós, cidadãos comuns, que somos seguidores da lei, responsáveis e respeitadores da lei e da Constituição, nós não vamos, claro, nos vacinar para poder viajar. Agora, Diego, até para fazer um comentário, já que estão falando da zoeira, nunca termina, até tinha escrito sobre isso também. O Bolsonaro, ele deu uma entrevista, né, para a Rádio Jovem Pan, logo depois, para o Pânico, programa Pânico na Jovem Pan, logo depois dessa ação, né, na casa dele, dessa ação que prendeu aliados, né, e no meio dessa entrevista ele chorou ao lembrar
a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, eles fotografaram a carteira de vacinação da primeira-dama, ele falou que era um absurdo, que está atingindo a família dele, se fosse com ele tudo bem, e toda aquela coisa. E aí, Diego, nessa altura do campeonato, ainda mais se tratando de Covid, não dá para deixar de lembrar que no dia 4 de março de 2021, Bolsonaro fez o que em São Simão, em Goiás? Deu aquela famosa frase: chega de frescura, chega de mimimi, vocês vão ficar chorando até quando? E ele estava se dirigindo a quem? A população brasileira, que estava pranteando seus mortos, nós que estávamos pranteando os nossos mortos por Covid-19. Ele falou: chega de mimimi, chega de choro, né? O engole, vulgarmente conhecido como engole o choro, né? E agora, quando ele está falando da busca e apreensão na casa dele, exatamente num caso envolvendo a Covid-19, porque tem a ver com a vacinação, o cartão de vacinação, ele chora. Ou seja, o mundo, Diego, ele não gira, o mundo capota, né? Ou seja, a realidade veio, né? Eu não acredito em muitas coisas, essas coisas de forças do universo, não, mas deu troco no Bolsonaro de uma forma muito grande, né? Basicamente, a realidade está falando para ele: meu amigo, olha, chega de frescura, chega de mimimi, vai ficar chorando até quando? Assuma suas responsabilidades. Para quem acredita, pode falar que é karma também, né? Ou outras coisas mais que... O eterno retorno, né? Aquelas coisas, né? É. Tem o que faz é que se paga. Agora há pouco, a decisão de Alexandre de Moraes se tornou pública, né? Não há mais sigilo, e nós pudemos acompanhar a justificação e a fundamentação dessa decisão. Bom, o que consta lá é que não é algo simples, né? Uma rasura numa carteira de vacinação. O que consta na decisão é de que parece, há uma hipótese, ao menos, explorada pela Polícia Federal, de que foi criada uma organização criminosa com um objetivo específico de fraudar dados do Sistema Único de Saúde, e dentre esses dados, em particular, dados relativos à vacinação. Não é algo que a gente pode chamar de uma anedota, né? A gente está falando de uma pandemia de grandes proporções, de fato, que gerou uma emergência de saúde pública internacional, que levou a vida de muita gente e que teve, querendo ou não, uma das principais medidas de contenção sabotada por dentro do governo federal e em razão, né, da obtenção de benefícios do governo federal. Então, a decisão mostra que, de fato, há uma gravidade nesses fatos relatados. São informações que foram descobertas a partir de uma outra investigação sobre também a violação de sigilo de investigações no âmbito eleitoral, e que levam agora o Alexandre de Moraes a adotar algumas medidas, né, como a busca e apreensão, a determinação de depoimento e agora, né, a apreensão aí de aparelhos celulares. Especificamente, a prisão está justificada pelo ministro Alexandre de Moraes em razão da possibilidade, vamos dizer assim, de fraude e destruição de provas, né? Então, essa é a fundamentação usada por Alexandre de Moraes. Mas é bom deixar ressaltado que a gente está falando, pelo menos no que está na decisão, de algo muito grave, né? De algo que, no âmbito de uma pandemia que afetou a todas e todos nós, de que houve aí uma turma para boicotar uma das medidas de controle sanitárias que estavam previstas. Qual